Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Tenho pensado aqui em responder algumas perguntas nas segundas-feiras, não sempre, obviamente, mas perguntas feitas pelos membros do canal. Para fazer aqui um diferencial, obviamente, porque também os membros ajudam a manter esse canal. Então, temos que dar alguma coisa em troca. E aqui, então, vai um pequeno mimo, um vídeo extra, numa segunda-feira, para responder aqui uma pergunta da Simone 6044. Ela pede para que se possa falar sobre as pessoas trabalharem no que gosta no futuro. Alguns anos atrás, eu já fiz um texto sobre isso, as profissões do futuro. Deve fazer uns 5, 6 anos. Mas hoje eu vou responder essa pergunta com um pouco mais de atenção. E vamos trabalhar aqui a resposta em cima desta questão. Como as pessoas vão trabalhar, o que vão fazer, sendo que vão fazer o que gostam. Porque hoje nós sabemos, muitas pessoas trabalham por obrigação, por necessidade, por conveniência, enfim, por tanta coisa. Mas muitas pessoas não gostam do seu trabalho. Se alguns anos atrás no texto escrito foi dito já, porque veio a informação que no futuro tudo será mudado, porque os sistemas mudarão. O trabalho no futuro, e não vai ser muito futuro lá, daqui 100 anos não. Vamos colocar aqui alguns anos, 4, 5 anos, 6 anos, talvez menos que isso, talvez alguma coisa a mais, porque as linhas de tempo elas são janelas e não são datas, calendários. Em breves tempos, eu diria, o trabalho será uma diversão, não uma obrigação, um compromisso, uma necessidade. As ocupações na nova terra, que já vamos ter dentro de alguns anos, o trabalho neste futuro próximo, como será? Nos últimos vídeos, algumas informações nos dizem que provavelmente, num tempo estipulado, que será ali no final desta década, 2030. Todos os sistemas serão substituídos. Obviamente, o trabalho também é um sistema. E as profissões vão começar a mudar, como já mudaram. Quantos de vocês faziam um trabalho que hoje não se faz mais? Quantos de vocês nunca imaginaram fazer ou existir algum trabalho que hoje se vê por aí? Essas mensagens disseram que a partir de 2030, mais ou menos, uma data estimada, todos os sistemas devem estar mudados e nós vamos começar a reconstruir o planeta, que é a fase final da transição planetária. Nas últimas 2 a 3 décadas, não até 2050, 2060. Lembrando aqui que o próprio Chico Xavier disse em alguma época que 2057 era o final, mas a gente não sabe se vai ser 2057, 2055, 2050, 2060. Por volta dali. Se até lá nós temos então 2030, 25, 30 anos numa média, onde nós vamos reorganizar, reconstruir esse planeta tão massacrado, tão destruído, tão judiado pelas consciências perversas da humanidade. Vamos recuperar os rios, os mares, as florestas, o solo, o ar, a água. Vamos organizar um novo tempo, onde os animais terão o seu mundo tranquilo, onde as plantas terão o seu mundo respeitado e onde os humanos terão o seu mundo respeitado.
respeitado pelos próprios humanos, obviamente. E nenhum outro reino desrespeita qualquer coisa que seja. Os humanos malévolos terão, então, sido retirados desse planeta para sempre. Os mais malignos vão para mundos condizentes, ou para o Sol central, e os mais atrasados, mas não tão malignos, vão para mundos ainda de provas e expiações, continuaram o seu aprendizado porque não tiveram aqui o suficiente em termos de coeficiente nos 3 pilares: amor incondicional, compaixão e respeito. Não adianta você ter respeito pelos animais e não ter respeito pelos humanos. Não adianta ter respeito pelos humanos e não ter respeito pelos vegetais, pelo meio ambiente, por qualquer coisa da natureza. Mas quem ficar na Nova Terra vai fazer esse trabalho enquanto estiver aqui encarnado, ou aqueles que também fazem a transição sem desencarnar. A recuperação. Então, eu diria que neste tempo, a partir mais ou menos desta época, 2030, dessa década, nós já estaremos trabalhando na recuperação do planeta e as profissões já vão se ajustando. Obviamente, não todas deixarão de existir simultaneamente, ao mesmo tempo, mas nós vamos ter um tempo de grandes transformações e as mudanças serão rápidas e intensas. Seu trabalho vai ser uma diversão, obviamente, cada um vai trabalhar naquilo que gosta. Pode escolher o trabalho, vai ter trabalho para todo mundo, mas um trabalho não obrigatório e nem tão longo. Algumas horas por dia. Porque lá na Nova Terra, trabalho mesmo não vai existir, vai haver uma ocupação, mas não um trabalho propriamente dito, porque não há o que se fazer a não ser o que viver. Mas nesta fase, porque se nós estamos na última encarnação nas provas e expiações da Terra, então vamos trabalhar esta encarnação, não vamos pensar lá adiante, porque temos esta fase para passar. As profissões existentes, elas vão se adequando gradativamente. Elas não vão deixar de existir, não vão ser extintas repentinamente. Isso é ponto. Os médicos vão trabalhar na medicina mais um tempo, adequando a medicina à espiritualidade, à física quântica, às frequências, à energia, usando também as novas tecnologias que virão, obviamente, porque eles entendem da medicina, entendem da biologia humana e eles precisam ocupar essas funções que vão surgindo. Assim são as pessoas que trabalham na odontologia, na advocacia, como ensino também, nas construções, enfim, nas empresas. Tudo vai se adequando rapidamente. Então, se aproveita o tempo necessário e gradativamente vai se mudando. Como vai ter uma oferta grande de trabalho voluntário e gratificante, muitas pessoas vão aproveitar esse momento para mudar a sua atividade. É claro que a pessoa que trabalha como advogado, por exemplo, não vai poder assumir rapidamente um campo onde a medicina ainda seja necessária por mais um tempo, porque tem que ter o conhecimento. Mas dentro daquele conhecimento vai se aproveitar o seu potencial para ajustar aquela profissão aos novos tempos. E depois, mais adiante, na medida que o tempo passa, cada profissão não vai exigir uma formação acadêmica como nós conhecemos. Vai exigir um conhecimento que as pessoas já têm dentro de si. Porque a consciência se alarga de tal forma que o conhecimento vai surgir como um passe de mágica, porque sempre esteve.
dentro de cada alma, de cada fractal, de cada consciência. Nós entendemos também, e já falamos, que esta parte que nós chamamos de governo, de autoridades, hoje virou o câncer da humanidade, porque é a classe que não produz nada e que come como um elefante insaciável. Esta é a primeira parte que vai cair. A improdutividade, aquilo que não produz nada. Já dissemos aqui em mensagens anteriores que muito rapidamente todo o aparato do serviço público, governamental principalmente, os burocratas, como se chama, apenas 3% são necessários. O resto termina suas tarefas, não tem mais o que fazer. E também não vai precisar recursos para eles, porque não há atividade. Mas mesmo assim, se eles querem, eles vão ter trabalho. Mas em outras atividades, assim como um advogado pode mudar de atividade, um médico pode mudar, um dentista pode mudar, um pedreiro pode mudar, um operador de máquinas pode mudar, um funcionário público também pode mudar a sua atividade. Não há problema nisso. Não é um castigo, não é uma pena, não é uma penitência para ninguém. É apenas um ajuste de mercado. E tudo vai ser muito intenso e muito rápido. Nós não devemos nos preocupar com isso. As novas tecnologias não vão tirar o emprego, elas vão substituir o trabalho que praticamente era um trabalho escravo. A escravidão pela dívida. Porque nós sempre trabalhamos para pagar contas. A dívida. Para aqueles que criaram tudo isso. Lembre-se que há poucos dias atrás colocamos num vídeo que 300 pessoas dominam ou têm o poder econômico 70% de tudo que existe no planeta Terra. Isso é inadmissível. Por isso todos trabalham para esse grupo. E também para os demais 30% do restante, porque 95% da humanidade trabalha para se manter e para manter os outros. Isto vai acabar. Finalmente isso está acabando. Agora veja bem, quem devia estar preocupado não é aquele trabalhador, aquela pessoa que hoje trabalha para sobreviver. Quem devia estar preocupado, se é que alguém deveria se preocupar, deveria ser alguém dentro desse grupo minoritário que tem o poder de tudo, porque eles não vão ter mais esse poder. Aliás, eles não vão ficar aí. Não vão ficar aí para ver tudo isso. Talvez eles vão ver um começo do fim, a derrocada final, mas não vão ver nada. Nós não vamos nos vingar de nada e de ninguém. Não há vingança na justiça divina. Eles simplesmente vão deixar de existir. Vão ter o seu destino. Gradativamente. Não vai ser tudo numa vez só, obviamente. Temos esse tempinho. Serão os primeiros a serem removidos do planeta de uma forma generalizada, porque eles ainda oferecem problemas, dificuldades para os demais. Uma coisa é certa, quanto mais dificuldade, quanto mais problemas um ser humano hoje causa para o restante da humanidade, mais rapidamente ele será removido. Aquele que não causa tantos problemas vai ficar mais um tempo. Quem sabe aprenda alguma coisa, quem sabe aceite a recapitulação, as mudanças. Alguém ainda pode se salvar, como almas. E os demais vão ficar aí para ver o final da transição, claro, dependendo do plano de alma de cada um. Muitos tinham colocado para desencarnar em 2025, 2026, 2027, vão desencarnando. Mesmo que sejam pessoas do bem, almas que vão ascensionar, não tem problema. Isso não é parâmetro para avaliação e menos ainda para julgamentos. Você pode esperar
que o futuro breve é maravilhoso. Quando se diz, em breve, e as pessoas esperam uma semana e já estão ansiosas e, então não vai acontecer porque não aconteceu. Eu acho que as pessoas precisam olhar, um olhar verdadeiro e abrangente, alargado. Se você tem 1000 encarnações, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, você pode ter 150, 200 mil anos de vida aqui nesse planeta. Então vamos olhar de fora. Vamos pegar os 200 mil anos que você tem, que eu tenho, que outros têm. 200 mil anos. E vamos olhar esta encarnação que estamos. Já estamos com uma boa idade, mas não importa. Esta é a última encarnação. Que seja 60, 80, 90 anos. Já vivemos parte destes anos. 200 mil anos, mais esta encarnação, 60, 80, 90 anos, já vivemos metade, na média. Falta o quê? Nada, para terminar. Então, daria para dizer, está acabando. 20, 30 anos em 200 mil não é nada. Mas as pessoas não olham assim, ficam ansiosas e querem que as coisas aconteçam amanhã. Não vai acontecer amanhã, porque se tudo acontecesse como a gente gostaria que fosse, seria o fim da humanidade. Seria tão violento que não suportaríamos. Então vamos avaliar de uma forma mais honesta e prática, lógica. Então nós vamos ver que realmente tudo está finalizando. As ocupações da nova Terra podem ser qualquer coisa. Aliás, eu diria que o que nós conhecemos hoje de profissões e de tarefas não é nem 1% do que nós vamos ver daqui a pouco. Aquilo que está para chegar é grandioso demais, é profundo demais, e não ainda seria compreendido se fosse possível fazer uma explanação exatamente do que vai ver, do que vai vir, do que vai ter, do que vai acontecer. Apenas devemos entender que as coisas vão mudar, e vão mudar rapidamente e grandiosamente, de uma forma espetacular. Ou não seria uma transição planetária. Preocupar-se com as tecnologias que virão, que vão tomar empregos, preocupar-se com o que fazer, não adianta. Mas mesmo assim, a recomendação é: não fique de braços cruzados. Faça hoje o que tem que ser feito hoje, faça com amor, com alegria, com dedicação, com a boa intenção, faça o teu melhor. Quer fazer um novo curso, quer entrar numa faculdade hoje, numa universidade, quer entrar numa profissão, se tu tem vontade, faça. Porque isso também é motivo de alegria, de satisfação. É motivo de comemoração. Chegar no início de uma obra. Mas então eu vou fazer medicina, depois não vai ter mais médicos, não vai ter... Sim, talvez se você entrar na medicina hoje, quando você concluir o curso, não existe mais nada do que hoje você imaginou. Mas vai ser aproveitado todo o teu conhecimento para alguma coisa. Não se preocupe com isso. Eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos, daqui 3 anos, e se até lá não vai ter mais nada que pareça hoje. Bom, eu acho que muita coisa ainda vai ter, mas muita coisa já não tem mais. Mas programa-se. Se você não se programar, você vai ficar de braço cruzado e não vai acontecer nada na tua vida. Programa. Se acontecer alguma coisa até lá, muda, faz a adequação. Não tem problema. Se você programou um almoço para amanhã e na última hora aconteceu algum imprevisto, chegou uma visita ou precisou sair de casa e não ia comer em casa, então muda. Não tem problema. Nós temos que ser que nem o bambu. Virou o vento, vira para o outro lado. Balança, mas não cai. Seja flexível. Mas seja flexível primeiro com você. Senão você vai ficar doente.
No mínimo vai ter um monte de sintoma, que não sabe onde está a causa. Faça um pequeno esforço para compreender isso. A vida é leve. Nós transformamos a vida dura e difícil. Não sei por que cargas d'água. Talvez por não entender, por ser teimoso, por resistir. Faça uma avaliação. Olhe as coisas de um ângulo diferente de vez em quando. Olhe pelo lado prático, pela lógica. Compreenda que estamos num tempo de mudança planetária, onde toda a galáxia se movimenta uma oitava. Não é um movimento da Terra apenas. Quantos bilhões de estrelas tem a galáxia? Via Láctea? 100 bilhões? 200? Não sei quantos. O número exato não sei, mas são certamente acima de 100 bilhões de estrelas. Outro tanto de planetas, ou mais, e luas. Tudo isso é um tabuleiro que vai se mover. Um rodízio. Mexeu uma peça, mexe todo o tabuleiro. Mexeu uma oitava, uma peça, todo o tabuleiro mexe uma oitava. Então, por que a dúvida? Porque os problemas? Porque o medo? Medo do quê? Você é uma alma imortal? Aconteça o que acontecer, você vai estar sempre em algum lugar. E também, não se preocupe com a tua profissão. Faça aquilo que você precisa fazer hoje e faça bem feito, faça o teu melhor. Porque tudo que você fizer vai gerar dividendos para você, seja positivos ou negativos, de acordo com aquilo que você faça. Saiba que você não está fazendo para ninguém. Você está fazendo para você. Este é o segredo que a humanidade está descobrindo agora. E é isso. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco mais curto, porque é uma resposta. Não é um tema novo, como nas quartas e nos sábados. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.